Olá, tudo bem? Esse aqui é o primeiro episódio da nossa série de podcast, aqui o TopoCast. A gente vai conversar com pequenos, médios empresários aqui da região, tá bom? A gente vai trazer ao longo dos episódios, né, várias pessoas, vários empreendedores que vão contar quais são os desafios e sucessos que eles tiveram como empresários, né, como empreendedores. Isso mesmo. Nosso intuito com esse podcast é para ser educativo, né, para dar um ânimo para as pessoas que estão tentando empreender dentro do Brasil, que nós sabemos que é tão difícil, né? Então aqui nós vamos contar os acertos, os erros, o que deu certo, o que não deu certo, os sucessos, mas também os fracassos. Lembrando que essas pessoas, esses empresários, eles também estão na jornada ainda, então é um pessoal que realmente está batalhando para chegar lá. O sucesso deles, apesar de já terem conquistado, ainda vem mais pra frente, né? Sim, porque nós sabemos também que empreender no Brasil é muito difícil, né? Então, todo dia é um desafio novo que acontece para nós podermos ficar firme e forte e batalhando. E hoje esse primeiro episódio, o EP Piloto, é com o Lucas Cardoso. Ele é meu amigo, é também companheiro de trabalho e é fundador da Valentina Brinquedos. É sobre a empresa que a gente vai falar hoje, a Valentina, também um pouquinho da história dele, que deu origem à Valentina Brinquedos e a toda a jornada que essa empresa tem. Isso, hoje o nosso primeiro episódio vai ser para contar um pouco da minha história, as minhas dificuldades, os meus acertos, os meus erros e os meus fracassos também. Lembrando que a gente é amigo e aqui é para ser uma conversa, para ser descontraído. Eu espero que você que está assistindo aí a gente goste, tá? Com certeza, né? Para começar isso daí, eu queria que você contasse pro pessoal, também explicasse quais são os números da Valentina Brinquedos, em questão de espaço, em questão de funcionários, pedidos, etc. Certo, hoje a Valentina está situada em Poá, né, no bairro chamado Vila Varela. Ela conta com 7 mil metros de galpão, de espaço de armazenamento, entre armazenamento e fabricação. Tá? Hoje nós fabricamos escorregadores, gangorras, piscinas de bolinhas, balanços e afins. Nós temos hoje, dentro do nosso escopo de colaboradores, mais ou menos uns 100 colaboradores, uma empresa de médio porte, podemos dizer assim. E em questão de expedição de pedido, hoje nós conseguimos expedir mais ou menos ali entre 700 a 900 pedidos diários. Certo. É uma empresa também que eu posso falar como colaborador, que a gente também está só no online, né, praticamente. Nossa presença é muito no online, agora indo pro off. Queria que você contasse um pouquinho dessa estrutura e como a empresa cresceu dentro desse meio já online, né? Sim, a empresa ela foi desenhada há 7 anos atrás dentro do meio online. Então hoje nós estamos em todos os canais de marketplace, né? E também com o nosso site próprio. Mas nós estamos na Americana, Shoptime, Submarino, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Mercado Livre, Amazon e afins, né? Então todos os marketplaces nós estamos. Certo. Eu queria também conversar com o pessoal que está aqui. Já falamos de onde a gente está, de onde a empresa está, e queria que você desse alguns indicadores sobre a marca Valentina Brinquedos, onde a gente está, o patamar. Sim, por alguns estudos de software e até mesmo por gerência de conta que nós temos hoje, nós somos o terceiro maior vendedor de brinquedos da Shopee, dentro da nossa categoria. Nós somos entre os 10 maiores da Americana, Shoptime e Submarino, que é o mesmo grupo, né? E no Mercado Livre nós somos o 13º. A nossa marca foi reconhecida no Mercado Livre, então quando nós coloca lá escorregador, tem lá a marca Valentina Brinquedos. Pode testar aí na sua casa, tá? Aqui a gente está falando diretamente do galpão da empresa, no setor administrativo, um setorzinho separado que é para tá rolando essa conversa, né? Aqui atrás vocês estão vendo, é o galpão, o pessoal está trabalhando ali a todo vapor. Eu queria então, a gente já falou sobre os patamares que a empresa está agora, e eu queria começar, antes da gente tratar de tudo, enfim, os planos futuros que você tem, que você contasse sobre a sua infância, onde nasceu, como que era a sua casa, como que era a vida cotidiana, né, da sua mãe, dos seus irmãos, enfim. Sim. Eu nasci em Suzano e morei por grande parte da minha infância em Itaquaquecetuba, no bairro chamado Aracaré. Na época onde nós morávamos era bem complicado o bairro, hoje está um pouco melhor, mas na época era bem complicado mesmo, né? Então minha mãe ela era diarista em São Paulo, então ela pegava o primeiro trem, então 4 horas da manhã, chegava às 5, 6 horas da tarde, né? Eu com 7 anos de idade já cuidava do meu irmão de 5 e nós ficávamos sozinhos em casa porque minha mãe não tinha condição de pagar uma outra pessoa para olhar, né? Mãe solteira, nós sabemos o preconceito da época, como que era uma mãe solteira. Se hoje é difícil, imagina
a colocar 10, 20 anos atrás, né? Eu queria falar com você, a gente foi essa semana visitar uma escola onde você estudou. E o que me chamou a atenção foi que você, conversando com as professoras, com a diretora, enfim, você falou que não ficava parado na sala de aula. Não. Como era você como aluno? Não, eu sempre fui muito inquieto, eu gostava de andar, eu gostava de conversar, eu gostava de bagunçar, então todo o trabalho, toda a atividade que tinha fora da sala de aula, o Lucas estava lá. O Lucas estava tentando se enfiar para não estudar, essa é a realidade. Eu nunca fui bom estudioso, não. A curiosidade vem de fugir da aula, né? As artimanhas para poder sair da sala de aula. E aqui, Lucas, a gente está tratando da sua infância, mas você também começou a trabalhar muito cedo, né? Sim. Basicamente comecei a trabalhar com uns 12 anos de idade, muito escondido da minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, então... Começo da adolescência. No começo da adolescência, então já ficava sozinho já fazia bastante tempo, né? Desde os 7 anos. E minha mãe trabalhando, eu sempre fui atrás de fazer alguma coisa. Então, uma vez eu peguei um saco de lixo de uma prima, de uma tia para vender, a outra eu peguei de uma moça que morava perto de casa, um monte de bugiganga, vendia na escola, porta em porta e tudo mais, né? Mas daí depois disso, o primeiro emprego mesmo, eu falei pra minha mãe, eu quero trabalhar, não quero ter meu dinheiro, eu quero ter a minha independência, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar de office boy em Santana, né? Lá na Zona Norte, se não me engano, Zona Norte de São Paulo. Isso com 14 anos. Eu trabalhava de office boy ali na Voluntários da Pátria, indo fazer serviço de banco, levar documento e tudo mais. Certo. Nessa primeira experiência sua aos 12, a partir dos 12, né, que foi assim, angariando, começando no ambiente de venda, apesar de que naquela época era mais por curiosidade e necessidade, eu queria saber o que isso reflete, já fazendo um link com todo o patamar da empresa, o que isso reflete nos dias de hoje para você? Eu acho que a questão de refletir é que eu sempre fui muito inquieto mesmo, eu sempre quis ter minha liberdade. Eu lembro que nós morávamos num porão mesmo, de uma casa, né? Morávamos dentro de um porão. E eu lembro de uma lembrança que me traz à mente, que eu falava que eu queria ter um mercadinho. A ideia de criança, né, era aquela, então era aquele que eu conseguia vislumbrar da minha situação. Eu sempre quis ter um negócio próprio. Eu nunca quis ficar trabalhando de CLT ou por alguém. Eu sempre Isso quis, como objetivo desde criança? Desde criança, desde 8, 9 anos, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ter um negócio próprio meu, para mim ter minha liberdade. Certo, e aí você com 14 anos já começa a trabalhar de office boy e ainda na metade da adolescência, mas você também casou cedo, certo? Sim, então sim. Desse período até o casamento, casou com quantos anos? Eu casei com 19 anos, né? Tinha acabado de fazer 19, na verdade. Nesse período, antes dos 19, eu já tinha trabalhado em uma oficina de moto, em lava rápido, um técnico de impressora, uma infinidade de situações já tinha trabalhado. Tudo que dava dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, não importava a forma ou o jeito, né? Sendo honesto, eu queria ganhar dinheiro. Sim. E aí aos 19 você casa. Isso. E depois de 3 anos ocorre um episódio que é o alagamento da sua casa, né? Sim. Basicamente depois de 3 anos e meio, né? No primeiro ano de vida da minha filha tinha mais ou menos uns 10 meses. A Rebeca nasce nesse período. Ela tinha mais ou menos uns 10 meses, 9 meses. E na cidade deu uma chuva muito forte, a pior de toda a história da cidade, castigou demais isso, moradores e comerciantes locais, né? E aonde entrou 1,5 metro de água em casa. Então tinha acabado de fazer compra, móvel, tinha acabado de comprar uma geladeira, no suor, no sacrifício. E aí veio a enchente e levou tudo, né? Aí junto com a criança pequena, né? Isso, uma criança de 10 meses, então nós já tínhamos pouco naquela época, né? Então acabou de levar o pouco que nós tínhamos. E aí você sai de lá com uma na frente e outra atrás. Eu lembro de um episódio quando eu chego em casa e eu vejo a minha geladeira boiando, cara. Rapaz, aquilo lá foi de doer o coração, essa é a realidade. Nova, cortando o coração. Sim. Então você, assim que a sua casa enche, isso aos 21 anos por aí, né? Isso, mais ou menos dentro da idade de 21 a 22 anos. A Rebeca com 10 meses. 10 meses. Rebeca Valentina, que é quem leva o nome da empresa. Isso, que leva o nome da empresa. E você sai de lá da casa do centro de Poá e vai pra
Eu vou do lado da casa da minha mãe, onde tem um salão, que era do meu avô, com medo de ter mais pancadas de chuvas, né, e alagar de novo, né, já não tinha quase nada, o pouco que sobrou e se perder. E ali nós ficamos ali mais ou menos uns 3, 4 meses. Nesse período, a empresa onde eu trabalhava, nessa época eu não estava desempregado, eu estava trabalhando, o que eles fazem? Eles me dispensam, né? E aí com uma mão na frente e outra atrás, aonde... Sem direito a nada. Então pensa, né? Eu estava sem emprego, sem casa, né? Uma filha pequena. A casa acabada de isso, então eu estava no mato sem cachorro, essa é a realidade, né? Tava numa situação bem triste. Tá, e é nessa garagem, quantos metros quadrados é lá? Não sei, tinha o quê? Uns 20 mais ou menos metros quadrados. E é nesse espaço que começa o sonho da Valentina Brinquedos, começa o embrião, né? Sim, mais pra frente, né? O que acontece? Eu tinha um amigo, fiz uma amizade com um rapaz chamado Aureliano, apelidamos ele, filho dele é de Léo, porque o nome é um pouco mais difícil. O Léo, né? Tá aqui com a gente ainda. O Léo hoje é representante nosso, mas na época ele não era, ele era representante de uma outra indústria, do mesmo segmento, e aí eu fiz uma amizade com ele e falei assim, Léo, eu não tenho dinheiro, cara. O que eu tenho é a minha palavra, a minha confiança. Se você me vender os brinquedos, né, eu vou no banco, pego um cheque, te dou um cheque, e para 30 dias. Se eu vender em 30 dias, tá ótimo, você desconta o cheque, vai ficar tudo certo. Se eu não conseguir vender em 30 dias, você me devolve o cheque, devolve os brinquedos e a amizade vai continuar a mesma. O Léo me deu uma voto de confiança, é um cara que hoje eu tenho que agradecer bastante, né? Depois de Deus por ter me ajudado bastante, o Léo é o cara que eu tenho que agradecer porque me deu um voto de confiança. E aí nós fizemos uma longa estrada de parceria aí, começamos com três gangorra e 3 escorregador. Eu lembro do último pedido com ele que nós já estávamos pegando mais de 600 escorregador por mês. E hoje a gente aqui na Valentina fabrica mais de 1.500 escorregadores. Passam de, às vezes, 2.500, 3.000 gangorras. Sim. Só de nhoca a gente fabrica mais de 2.000, né? Então, assim, e o Léo tá aqui com a gente, vê tudo isso ainda hoje. Sim. Hoje ele se tornou representante nosso e tudo mais. Tem uma parte que eu gosto da sua história, que é ainda nesse período que você comprava brinquedo com o Léo, eu queria que você contasse, que você entra nessa fábrica, que você pegava brinquedo e você parte ali, mesmo sendo um comprador, mesmo sendo um cliente da fábrica, você começa a dar alguns toques de fabricação. Sim. Isso aí foi numa outra empresa, né, do mesmo segmento, né? Entramos ali, ele me deu espaço, me ensinou, posso dizer isso, me ensinou a como fabrica os toques. Eu sempre fui muito curioso, né? Então eu quero saber o processo, e fábrica me encanta, né? Então eu sempre quero saber da forma como está sendo fabricado. E ali ele me abriu um espaço e depois eu acabo ajudando ele em alguns aspectos também. Certo. Então, nessa trajetória com o Léo, você ficava vendendo isso onde, esses brinquedos? Quais os outros pontos de venda? No começo da nossa história, né, eu já comecei com online, porque lá atrás eu trabalhava com uma importadora de celular que vendia pelo Mercado Livre. No começo do Mercado Livre? Isso, praticamente no começo do Mercado Livre, onde eu posso falar, né, onde era tudo mato. Tinha aqueles anúncios feios e tudo mais. O pessoal recebia batata no Mercado Livre. Isso, o Mercado Livre não se autossustentava, então ele colocava um monte de anúncio, né? E aí eu era um dos funcionários desse daí, né, que ele era um portador de celular. E ali eu respondia perguntas o dia inteiro e tudo mais. Quantas perguntas por dia? Rapaz, tinha mais de 1000 perguntas por dia do aparelho. Todos os dias, né? Isso era na Moca. E foi uma experiência, eu conheci e tudo mais. Então quando eu me deparei com a minha situação difícil, estava desempregado, sem casa, morando dentro de um salão comercial, né, pela situação e tudo mais, eu tive que dar a chave, né, virar a chave da minha vida. Então, né? Esse você considera que foi o primeiro ponto de virada da sua vida? Sim. Mas não foi tão fácil assim, né? Claro. Eu sempre fui bastante religioso e nessa época eu fui para a igreja e ali Deus, né, tomava o servo de Deus e anunciava na igreja, né, que é dar o dom do vendedor. E eu já estaria feliz com isso, mas ainda falou para você saber que essa palavra é com você, até os brinquedos que você vende eu vou te abençoar.
Então isso pra mim foi a minha alavanca. Toda vez que funcionou, né? Isso, toda vez que as coisas não iam bem, eu lembrava dessa palavra e ela me trazia um fôlego, né? Parecia que eu tava no mar revolto, cheio de ondas, e toda vez que eu falava que eu ia morrer afogado, vinha um barquinho e me levava um pouquinho mais. Então isso me ajudou bastante. E aí o nosso começo é o seguinte, né? Deus fala que Ele vai te abençoar, mas para você não ficar acomodado no seu canto, né? Então você tem que se movimentar, né? Existe um ditado que fala, né? Deus abençoa quem cedo madruga. E é a verdade. E madrugava cedo, né? Então eu comecei a vender na estrada, na avenida aqui perto da casa da minha mãe, que ela mora aqui perto. Vendi brinquedo na feira do Odete, em Itaquá, em outras feiras também. E aí nós sempre fomos bem proativos para acontecer. E vendendo na internet também, né? Que aí eu peguei a experiência do que eu vendia desde a importação, isso. E aí eu só aprimorei e aprendi mais como que vende dentro do online, né? E aí comecei com o Mercado Livre, os brinquedos eram bons, mas eles não me autossustentavam, né? E aí a ideia minha foi para ir para 25, e lá eu pegava de madrugada. Então eu saía de casa no primeiro horário. Primeiro tempo, pegava? Na verdade, eu ia pegar o primeiro trem. Então era mais ou menos ali, eu acordava umas 3h30, 4 horas, eu pegava o trem. Ia lá, comprava, voltava cheio de sacola, com carrinha, e vinha muambando, né? E com um monte de muamba. E anunciava e vendia, e aí expedia, levava no correio. Depois à noite respondia as perguntas. E aí à noite respondia cliente, pergunta, e-mail e tudo mais, né? E depois eu ia dormir, só que quando eu ia dormir já era meia-noite, né? Daí no outro dia de novo, 3h30, acorda de novo. A gente fala assim que parece, pelo menos pra mim, tem a impressão que isso é tão longe, mas a gente tá falando de quanto tempo atrás isso daí? Nós estamos falando de 7 anos atrás. Isso é muito perto, assim, é recente. Se for olhar no espectro, né? É muito recente. A empresa tem pouco tempo, né? Tem. A empresa, de indústria a gente tem pouco tempo também. De indústria a empresa ela tem 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. A gente tá falando de 7 de história, mas é desde a história do começo. Então assim, é interessante vocês, para quem tá assistindo, ver que quando a gente fala de empreendedorismo é isso, começar do nada. Sim. E mesmo com um patamar ainda tá tentando atingir alguma coisa, né? Eu acho que na verdade que nós temos que ter a constância, né? Então você tem que batalhar por essa constância e não hoje foi ruim, esmorecer e desistir. Não, hoje deu ruim, amanhã vai dar melhor e depois amanhã vai dar melhor ainda mais, e aí sempre tentando impulsionar isso dentro de você. E também eu acho que um termo legal que é bacana a gente conversar, que às vezes o pessoal tem essa noção de que o empreendedor ele vai pegar o computador, vai ficar o dia inteiro parado na internet e vai olhar. Na verdade, você começa como um comerciante. Sim. O empreendedor raiz, ele é um comerciante. Ele pega um produto, comercializa aquilo e depois daquilo lá vira um processo. Sim. Um processo de venda que garante o sucesso da empresa. Sim. Quantas vezes as pessoas falavam pra mim, né, conhecidos, colegas, né, e até mesmo alguns familiares, assim, mas é fácil, só fica sentado lá e recebe os pedidos, né, e embala e leva. Mas ninguém via 4 horas da manhã, né? Ninguém via 4 horas da manhã que acordar, ia dormir meia-noite, né, batalhando, ralando sozinho aí por um bom tempo. E aí você, juntando esses brinquedos que você já comprava, os brinquedos maiores, os de playground, que é o que a gente faz hoje, com os brinquedos da 25, qual foi o momento que você passa a ter interesse em fabricar esses brinquedos? O interesse que eu tenho é porque, graças a Deus, as vendas sempre nos impulsionavam muito, né? Então na época, hoje tem mais concorrentes, mas na época tinham poucos concorrentes. E aí você começa a surfar na onda, né? A aproveitar o momento. É legal de fazer uma análise também, que é o que a gente vem estudando aqui, sempre estuda, que o mercado de brinquedos e o e-commerce vem acompanhando essa história. Então, além de você ter um produto que era bom, que era um produto campeão, o mercado estava inserido no tempo certo. Sim, começava a ter um crescimento, né? Então as pessoas estavam começando a se digitalizar há 7, 8 anos atrás, elas estavam começando a se digitalizar mais da forma que nós entendemos que é hoje, que ainda falta muito a ser digitalizada, né? Então a empresa ela começa nessa situação e acaba surfando a onda no momento que é da internet. Então o fluxo de pedido aumenta, você tem que entregar esses pedidos aí.
desperta a chave de vocês. Isso. Porque a fábrica não consegue dar a demanda daquilo que eu tô vendendo, e eu falo assim, cara, eles não estão dando demanda, eu vou fabricar. Se eu sabia ou não fabricar, era outra história. Era outra situação. Eu lembro que eu comprei a minha primeira máquina de bolinha, rapaz do céu, que lá foi um martírio. Porque a máquina demorou de 4 a 5 meses para começar a funcionar. Não, já tinha se pago já. A máquina eu fiz em 3 vezes. Então eu já tinha pago a máquina e aí ela não dava resultado, não ia, sabe? Sempre acontecia alguma coisa. Rapaz, eu que lá me fazia perder o sono à noite, né? E tinha demanda, tinha pedido e tudo mais. Os clientes, você tinha pra quem mandar, mas não tinha o que mandar. Então eu comecei a ficar muito, muito bravo, né? Ficava inquieto, angustiado, mas graças a Deus foi bom. Demos certo, depois de 4, 5 meses acertamos o que tinha que acertar. E aí, com 2 meses funcionando ela, eu venho e faço uma loucura, né? Qual que é? Eu tinha um carro bom na época, eu tinha uma R200, uma caminhonete. E aí eu pego esse carro e compro mais 2 máquinas sem ter aonde ficar, né? Porque... onde você estava nessa época? Nessa época eu tava num salão que eu tava morando. Você não morava mais lá, mas não morava mais lá. Isso, eu morava no salão onde a fábrica era no salão onde eu morei um tempo, quando a minha casa encheu de água um pouco atrás, né? Como a gente falou no começo. Isso. E então, essas máquinas, só para o pessoal ficar sabendo, são máquinas de sopro e fabricavam o quê? Eram máquinas de sopro que fabricavam as bolinhas da piscina de bolinha, né? E aí eu compro essas 2 máquinas sem ter onde pôr. E aí eu pego um galpão de um conhecido, eu ponho lá, fica 1 mês lá essas máquinas, né? Até eu achar o galpão e começar a fabricar com elas. Certo. Essa parte aqui eu vou parar um pouquinho. Então, vamos recapitular tudo. Você começa nesse galpão comercial, começa a vender brinquedo, de lá compra a sua primeira máquina, isso aí vocês viram a história. Eu quero saber qual foi o momento que você falou assim, pô, aqui tem mercado pra mim crescer de verdade. Aqui eu vou começar. Qual foi o momento que você planejou alguma coisa de expandir e comprar mais máquina e aí abrir leque, né? Então, funcionários, outro galpão, eu sei que nessa época já tinha um planejamento meio assim, né? Sim. O que acontece foi muito por questão de demanda mesmo, né? Falei assim, não, eu vou fazer bolinha, fui lá e comprei a primeira máquina e aí depois as coisas foram bem o que ia acontecendo. Nessa época eu tinha 2 pessoas dentro do escritório e 2 pessoas na expedição. Nós expedíamos mais ou menos ali nessa época uns 200 pedidos, 200 a 300 pedidos e ficávamos felizes da vida. Ficávamos felizes da vida, já era bastante coisa pro tamanho. E ali acabamos se deparando com outro galpão, né? E aí nós fizemos as transferências e mudamos. Nesse percurso, né, a minha paixão ela começou a se ter pela rotomoldagem, que são os brinquedos os escorregadores, as gangorras, né? E aí eu começo a estudar sobre esse processo e aí eu faço meu primeiro molde, né? Eu faço meu primeiro molde, monto para Campinas para rodar numa determinada empresa que só presta serviço lá. E aí nós começamos a produzir, era cachorrinho, rapaz do céu. Eu lembro que eu ia buscar. Eu lembro que eu ia buscar com a Montana. Ixi, quantos cachorrinhos não caiu da Montana? Os cachorros passavam em cima. Nossa, quanta raiva eu já passei. Então você terceirizava, você tinha a fábrica de bolinha, 3 máquinas, tinha 3 máquinas. Comprou 2, mais a primeira. Isso. E você terceirizava esses cachorrinhos com o molde seu. Então a fábrica não era, mas o molde era. Isso. E aí eu comecei a montar o meu escopo de moldes, né? E aí eu fiz cavalinho, fiz nhoca, fiz escorregador e aí comecei a fazer todos os moldes da linha que tem do brinquedo. Quando eu estava suficientemente cheio de moldes que caberia dentro de uma máquina, e aí eu fui e comprei a primeira máquina. Já estava capitalizado o suficiente para isso? Já estava capitalizado. Então, você começa primeiro só com os adereços, né? A gente pode falar assim, porque a máquina na época era cara, ainda é cara. Sim. É uma máquina cara, é uma máquina que ocupa bastante espaço. Apesar que você já tinha um galpão e aí você se prepara junto com os moldes, que você já fazia dinheiro, então o molde já era dinheiro pra você. Só que nessa época o que nós fizemos era alugar outro galpão, né? Porque ela não cabia no galpão onde nós estávamos, né? Porque é uma máquina grande. E aí eu acabo alugando um galpão no bairro do lado,
aonde eu faço o setor da rotomoldagem. E aí eu fico com ambos, só que esse translado de produz a peça aqui, acaba e traz para despachar, era muito complicado, dava muita dor de cabeça, às vezes faltava uma cor, você tinha que ir lá e era uma loucura. Quanto tempo você ficou nesses dois? Nesses dois eu fiquei em média mais ou menos um ano. Tá, e fazendo todo esse transporte. É uma logística toda essa logística era horrível, essa é a realidade. E aí, aqui na Vila Varela, né, onde a gente tá hoje, na verdade, na rua de trás, onde a gente tá, surge o galpão. Surge o primeiro galpão da empresa, né, que já nós estamos falando de um galpão de 3 mil metros quadrados na época. E olhava para aquilo, achava maravilhoso, cara. Eu lembro de você lavando isso daí. Viemos lavar ele e tudo mais. E falava assim, rapaz, isso aqui vai demorar para encher. Deu 3 meses. Não deu uns 4, uns 4, 5 meses já estava cheio, porque nessa época eu já tinha comprado mais uma máquina de rotomoldagem. Foi? Então nós estávamos com 2 máquinas, essa nova comprei era gigantesca, bem grande mesmo, maior que a outra. E aí, com as máquinas de sopro rodando, e aí só foi diminuindo o espaço, diminuindo cada vez mais. Pra você que tá assistindo a gente, no próximo episódio, quem vai estar aqui é o Jefferson, que é quem faz as máquinas pra gente, tem essa indústria essa metalúrgica, né? Metalúrgica. A Policastro, vocês ficam atentos aí que vai sair a história dele aqui no TopoCast. Então, falando sobre esse galpão, a gente já tinha chegado o período de alta, né? Que a gente é sazonal. Sim. E como é que funcionou, como é que foi a estrutura? Porque aqui eu tô vendo, a gente tá no mesmo galpão ainda, só que ampliado. Sim. Onde é que você fala assim, agora chegou num ponto crítico de novo? Porque, só recapitulando essa história, foram 2 pontos críticos, sim, falando em questão de estrutura. A primeira vez que você comprou a primeira máquina, que aí chegam mais 2, você não tem pra onde ir, não caberia. Então você aluga um galpão. Quando você já tem um galpão alugado, você compra os moldes prontos, você compra de roto. E aí não tem onde colocar no mesmo galpão, você aluga mais um. Sim. São 3 máquinas e uma de roto. A logística era impossível, você tem que dar mais um passo para alugar esse terceiro galpão, que é onde vai integrar tudo. Onde você percebe que esse galpão também não é suficiente, você pensa que tem que expandir mais uma vez e é um passo importante. É bom te falar porque nós compramos a máquina de rota, a primeira, deu mais ou menos 9 meses, compramos a segunda máquina de rota. Que é essa maior, né? Que é essa maior. Depois de mais uns 4 meses compramos outra máquina de rota e depois mais uns 3 meses compramos outra. Então ali nós ficamos com 4 máquinas de rotomoldagem no mesmo espaço. No mesmo espaço. E o nosso produto é leve, então praticamente nós estoca a vento, né? Então é oco e é volumoso e tudo mais, então para crescer demandava espaço, então nosso espaço estava limitado, né? A nossa empresa era muito apertada, as pessoas andavam mesmo se esbarrando uma na outra. Eu lembro de você falando aqui na conversa que você fala que quando comprou as 3 primeiras máquinas de bolinha era 2 na expedição, 2 no escritório e mais alguns para rodar essa máquina. Isso. Nesse galpão com as 4 máquinas, antes de fazer essa transição para o maior, quantos funcionários a gente está falando? Nós estamos falando de mais ou menos uns 60 funcionários. Já passa pro médio parte. Já dá uma alavancada boa. A folha já é alta. Já. E aí acabamos em dezembro do ano de 2021, alugamos o segundo parte do galpão, né? Que é onde hoje é a parte administrativa. Lembrando que é um passa costa pro outro, né? Então nós fizemos quebramos o muro que tinha, que separava, era um muro só. E aí fizemos a transição entre os dois, o livre acesso, né? O que diferencia aqui é que o estoque vem pra cá, né? Isso, o estoque veio pra cá e a fabricação ficou toda pra lá. Certo, a gente vai mostrar aqui também no vídeo, depois o pessoal que vai estar assistindo aí vai poder ver que diferencia mesmo, é uma ala totalmente fabril e a outra expedição, sim, doca e o administrativo. Antes de a gente falar quais são os próximos passos da Valentina, eu queria te fazer algumas perguntas sobre a sua vida mesmo, recapitulando tudo que a gente já viu. Você começou muito cedo, com 12 anos, e chegar no patamar hoje, aos 28, no patamar dessa empresa, eu queria que você contasse pra gente quais são os aprendizados que você teve nesse percurso, que você falaria pra você mesmo quando tinha 12, quando você começou o mercado de trabalho, e pra quem tá assistindo a gente, pros jovens que vão assistir esse podcast. Sim, eu acho que na verdade o conselho que eu dava pra mim era persistência.
né? Tudo aquilo que você persiste, tudo aquilo que você tem consistência, as coisas dão certo. O que acontece hoje é que as pessoas começam uma coisa, a primeira adversidade vem, se levanta, já fala, isso não é pra mim, eu não dou jeito e tudo mais, e param por ali, né? Então acaba tendo muitas histórias, mas muitas histórias cortadas, né? Ela não tem prosseguimento, ela só tem um início, ela não tem um meio e ela não tem um fim. Eu espero em Deus que o nosso fim seja para muito longe, né? Nós estamos no começo da nossa história também, mas eu acho que o que eu falaria para mim há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era persistir, ter consistência, né? Estudar também. Igual eu falei, eu não gostava muito de estudar, então eu preferia trabalhar, né? E aí eu sempre quis trabalhar e deixei os estudos de longe, de lado. Mas também a situação, né? Sim, o cenário da minha vida também era diferente, mas eu falava para estudar. Na verdade, o que a gente está conversando aqui, então, é sobre preparo, né? Sim. A gente, desde o início dessa conversa, o que a gente conversa também no particular, é que tudo aquilo que a gente prepara, não importa se vai dar errado ou se vai dar certo. Como você falou, se você tentar de novo, uma hora vai dar certo, porque você vai estar preparado o suficiente. É isso mesmo, né? Aprender com os erros. Sim. E é isso, acho que acontece aqui na Valentina. Porque a história hoje não é de quem acerta primeiro. De quem erra. É de quem erra primeiro. Se você errar primeiro, você conserta mais rápido. Então a corrida é essa, não é quem acerta mais rápido, é quem erra mais rápido. E eu lembro uma coisa que você falando pra mim, que é muito mais difícil você ser o pioneiro do que você entrar no caminho, né? Porque se você é o pioneiro, você vai errar muitas vezes porque não tem ninguém. Você tá desbravando algo que ainda não tem, né? Também eu queria agora umas perguntas que vão linkar assim, mas são as perguntas que vão acontecer nos outros podcasts também. Que nessa trajetória inteira, qual foi o seu melhor investimento até agora? Meu melhor investimento, eu acho que em pessoas. Você fala em geral? Em geral, eu acho que em pessoas se eu falar de investimento, foi em pessoas. Eu acho que você dando condição para a pessoa, profissionalizando ela, eu acho que é a melhor solução. E acreditando em pessoas, né? Às vezes as pessoas elas só querem que se acredita. Falando em investimento pessoal, profissional, físico, né? Quantitativo, meu melhor investimento foi ter comprado as máquinas. É loucura, mas foi investimento foi o que deu certo, né? Foi. É um caso bem complicado, né? Eu vim de origem humilde, pobre mesmo, né? De comer feijão com farinha quando era criança, porque não tinha mais nada, né? Angu. Eu lembro que meu tio trabalhava no orfanato, ele trazia café com leite desnatado, em pó, quer dizer, café com leite em pó do orfanato, né? Mas eu acho que você tem que ter essa confiança mesmo em você. E eu também queria perguntar para você, a gente falou aqui das dificuldades que teve no começo, mas qual foi o ponto nessa história que você falou, poxa, eu acho que agora eu cheguei no patamar que dá para respirar, dá pra ir no shopping, dá pra comer um McDonald's legal e levar as crianças. Já tinha o segundo filho nessa época, né? Não, o segundo filho, né? Bem o segundo filho depois, né? Eu acho que quando eu vi que eu tava mais tranquilo, né? Que eu poderia me dar o luxo de fazer algumas coisas que quando eu era menor ou até mesmo na época eu não poderia dar. Foi depois de uns 2 anos de empresa. E ali eu consigo comprar um carro que eu queria muito, pra mim era um carro de luxo da época, que é uma Sorrento, com câmbio automático, teto panorâmico, então isso aí pra mim foi, nossa, ele foi muito marcante pra mim, tão marcante, era um carro de valor agregado até considerável da época, né, e nele eu comprei em 6 parcelas. Certo. Porque aqui não dá pra gente falar só das dificuldades, né? Não, tem que falar das acertos. Porque acertou também. Sim, pra chegar nesse processo, acertou. E eu queria que você desse uma dica pra quem vai assistir, que pensa em começar um negócio, mesmo que pequeno. Todo negócio começa pequeno, nada começa grande. Ninguém começa com a empresa do nada grande num patamar. Que você desse algumas dicas como empresário agora, como já estruturado, com a empresa pronta, para o pessoal que está começando ou que tem vontade de empreender. Sim, eu recebo várias perguntas de várias pessoas ligadas a mim ou não, né, que falam assim, eu quero abrir um negócio, o que eu vendo?
assim, você tem que fazer uma pesquisa, porque aquilo que vende para mim pode ser que para você não venda, né? E aí eu uso um termo bem chulo mesmo, mas é a realidade. Se você hoje entrar no site do Mercado Livre e colocar bosta em lata, tem uma startup que vende a bosta em lata, que na verdade ele é um adubo, né, para as plantas, mas estão vendendo nada mais que nada bosta em lata. Né? Então assim, você tem que estudar o mercado, você tem que basicamente estudar o mercado mesmo, estudar as ferramentas que estão disponíveis, né? Hoje nós temos uma ferramenta muito boa que é a internet, ela te mostra tudo. Se você tiver vontade de aprender, ela vai te ensinar gratuito ou não gratuito, né? E lembrando que sempre é persistência e consistência. Persistência e consistência. Eu costumo dizer nas reuniões, e você sabe bem, quando nós estamos dentro do escritório, que o único obstáculo entre você e o sucesso é aquilo que você cria, né? É você que coloca o obstáculo. Os obstáculos da vida vai aparecer, mas você vai conseguir passar. Mas quando você coloca o seu medo na frente, ele se torna tão grande que você não consegue passar isso, né? E é importante dizer também para os jovens que a dificuldade que você tinha também outras crianças passaram da mesma forma. Sim, eu vim numa periferia, né? Na onde eu morava, eu via pessoa matando outra, né? Eu vinha de comentários que falou que eu não ia dar em nada, que eu ia ser bandido, que eu ia ser preso, ou que eu ia morrer, né? Na mão de policial. Então... E não levou como desculpa, né? Não, a mãe solo também não foi empecilho. A minha mãe solo, minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi muito rígida, muito brava. Né? Isso eu tenho que agradecer a ela demais, né? Que não deixou nós desviar para os caminhos ruins também, sempre ali também, dentro de um lar cristão também. Eu queria fazer finalizando as perguntas gerais, né? Como que o pessoal que está assistindo faz para ter um objetivo, para ter um foco claro, mesmo na dificuldade? Então, naquela época lá, eu sei que o seu foco vinha mais da necessidade do que de ter um objetivo. Qual os caminhos que você dá pra gente, que você fez pelo menos na sua história, que te levaram até o sucesso hoje? Sim, eu acho que o que eu posso falar é mostrar para todas as pessoas que desacreditaram de alguma forma que você dá certo, você pode dar certo. Não é porque você morava num porão ou numa casa de um cômodo, ou que você não tinha nada financeiramente, que você não vai ter nada nunca, né? Mas que se você batalhar, se você ter o seu esforço, né, ir atrás, ir à luta, você consegue. Você consegue realizar os seus sonhos, você consegue realizar os teus planos. É meta, simplesmente a meta, né? Então eu acho que é isso. Fechando de verdade, eu queria saber agora, nos dias atuais, o Lucas com 28 anos, empresário, bonito. Qual foi a última compra de até R$100 que você fez que foi realmente valiosa? Cara, eu acho que foi uma... Não é questão de ser valiosa, mas valiosa acho que pode ser sentimental mesmo. Sentimental, né? Eu acho que foi quando minha filha tinha, sei lá, uns 4 anos, né? E ali eu comprei uma cozinha mesmo de criança, né? Deu um pouquinho mais de R$100, mas comprei uma cozinha, comprei uma geladeirinha e tudo mais. E a minha esposa na época, ela começou a desembrulhar e começou a chorar, né? Porque também vinha de uma vida bem difícil e tudo mais. E aquilo ali me emocionou, também me cativou, porque eu também não tinha brinquedo quando era criança. Nossos brinquedos, eu lembro que na época era Blade, que era o auge do momento, né? E ali eu tirava o pininho do detergente e fazia assim, que era a minha Beyblade. E aí o barbante dá. Beyblade pobre, né? Então era só que assim era o que eu tinha. Então é uma vida bem sofrida que nós vivíamos, e tudo mais, mas eu acho que isso é o que marcou, né? E aí eu acho que é o que me marca hoje, né? Eu poder proporcionar para os meus filhos as coisas que eu não tive quando era criança. Agora passando para o seu estágio futuro, tanto da empresa quanto da sua vida, queria que você contasse quais são os próximos passos que você tem em mente para fazer na carreira, da empresa, enfim. Sim, a empresa, graças a Deus, ela tá vindo dentro de perspectivas boas, né?
A ideia esse ano, já compramos mais uma máquina de bolinha, então nós estamos com 4 máquinas que fazem a bolinha da piscina. Bolinha de volta também, né? Compramos mais uma máquina de volta que está para chegar por esses dias. Eu acredito que a nossa perspectiva para esse ano é encerrar o ano com mais ou menos 150, 170 funcionários, né, colaboradores. Se eu falar para você que esse ano eu acho que nós continuamos dentro do mesmo espaço e tudo mais, mas eu imagino daqui 2 anos, sei lá, abrir uma filial ou na Bahia ou no Mato Grosso, por ali. E aí vocês vão ter podcast na Bahia e no Mato Grosso, não comigo, porque eu vou estar na Bahia. Galera, acho que foi isso. E aqui eu espero que vocês realmente tenham pegado algumas coisas que tenha sido valioso, né? Sim, a gente sim. falou, é uma história pessoal, mas também que tem exemplos do mundo real, né? Tem. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, faça dentro do nosso perfil, né? Segue nós, é um perfil que vai ser novo, né? @topo_cast, que ele sempre vai trazer novidades, realidades de empreendedorismo. Essa é a realidade. Nós sabemos que é difícil demais. É isso que nós não abordamos, situações tributárias, fiscais e tudo mais, que é o governo, querendo ou não, é o nosso sócio dentro do negócio, né? Eita, uma parte importante aqui dentro. Isso, né? Mas independente de toda a situação, as dificuldades elas vão vir dia após dia, né? Para poder encerrar isso, o nosso podcast, quero falar que nós já vimos se digitalizando, né? Com a pandemia, infelizmente, nós sentimos muito pelas vidas que foram tiradas e tudo mais, mas para a empresa em questão, que tudo fechou e tudo se digitalizou, a empresa ela já estava preparada, ela já estava fundamentada e só fez que a empresa começasse a crescer. Então, o nosso crescimento de 2019 para 2020 foi de quase 1000%, né? E depois de 2021 para 2022 foi de mais ou menos uns 300%. Então, são crescimentos pontuais dentro do escopo, né, da empresa, né? Que empresas, infelizmente, que não se digitalizaram, tiveram que fechar as portas, ou que se digitalizaram da forma errada, e não conseguiu aguentar, não sabia o ecossistema, né? Então, hoje eu falo, você tem um negócio físico, ótimo, mas abre digital também. Não importa se você vende brigadeiro gourmet, você joga no iFood, você joga no Rap10, no Rappi, quer dizer, nos outros aplicativos de alimentos, né? Se digitaliza, porque você digitalizando, você está abrindo outros braços, outras frentes, outros caminhos para você não fica refém somente de um caminho. E fazendo gancho ao que você já falou no começo, é aquilo, o estudo é importante. Sim. Porque ele te abre maneiras de você driblar essas situações que você não teria preparo suficiente. A gente vem fazendo aqui na Valentina, vocês podem acompanhar o nosso perfil tanto na Valentina, os pessoais e também do Topo. Vocês vão ver que a gente está sempre buscando novas inovações, a gente vem tentando buscar tecnologias novas, mercados novos, saber o que o mercado está fazendo é muito importante. Sim. E tudo isso está dentro da área de estudo que você vai criar. Hoje, na parte da rotomoldagem, o Brasil ele é muito cru, essa é a realidade, é um mercado muito pequeno. Então o mercado da Europa, dos Estados Unidos é muito maior. Sim. Então eu olho bastante para esse mercado e com isso nós conseguimos trazer novidades para dentro da empresa até mesmo, né? Fizemos um lançamento desses 2 anos para cá da Gangorra Dino, Gangorra Unicórnio, tem um modelinho o balanço pterodátilo tá para sair. Então fizemos algumas inovações dentro do mercado para que podemos sair na frente dos nossos concorrentes. E a ideia, a inovação é o que sustenta a empresa, porque é ela que vai fazer você, o cliente que tá olhando pra gente, né? Que na verdade o cliente só compra depois que ele olha, depois que ele vê o produto, quer fazer ele se interessar por nós, agregar na vida dele. Né? E o conselho mais né? Eu acho que se me derem essa oportunidade, essa liberdade, não inventem a roda. A roda ela já foi inventada. Não invente a roda. Você tem que fazer a roda mais bonita. Então você vai ver a roda que já faz hoje em dia e você vai modificar essa roda para uma forma mais bonita, com um design mais bonito. Exato. Esse é o caminho. Às vezes é só o encaixe novo que faz toda a diferença. Isso mesmo. Então não queira inventar a roda porque
pode dar ruim. Pessoal, acho que a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi bem descontraída. Continua acompanhando a gente, como o Lucas falou. A gente tá também no YouTube. Vai ter live, vai ter os podcasts toda sexta-feira. Então eu espero que vocês acompanhem os episódios que vão ter aqui. Na próxima sexta vai receber o Jefferson da Policastro. A gente contou um pouquinho do que ele faz, então você já tem essa prévia, tá bom? Eu espero vocês até sexta-feira. Acho que a gente fica por aqui. É isso aí. Não esqueçam de seguir nós nas redes sociais, né? Por enquanto pelo Instagram. Nós vamos colocar disponíveis lá também no canal do YouTube. Mas @topo_cast. Tá bom? Segue nós lá, segue nós nas redes sociais, que sempre vai ter conteúdo bacana, vai ter uns cortes, vai ter essa interação vai ter umas piadinhas. Vai ter umas interação bacana lá. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes nós se enrolamos alguma coisa, mas nós estamos começando. É o que eu falei, tem que começar e ter a constância. E a constância que nós queremos ter de trazer conteúdo bacana e mostrar que a nossa realidade ela é a realidade do ciclano, do beltrano, do X, do Y. Vai ser várias dificuldades, mas vai mostrar para nós também com várias pessoas que se empenharam, várias pessoas que venceram e vão ser exemplo para nós mesmos, né? E quem sabe você que está assistindo não tira um pedacinho para sua vida e consegue transformar a sua vida também. É isso aí, bacana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até sexta.